Já parou para pensar que a gente vive na era mais barulhenta de toda a história? E, ironicamente, talvez seja a mais silenciosa quando o assunto é adoração genuína? Templos lotados, luzes incríveis, som de última geração, mas o cerne da questão, aquilo que realmente importa, continua o mesmo? O Pai procura verdadeiros adoradores. Então vamos embarcar numa jornada fascinante aqui, porque não se trata de apenas acumular mais informação teológica ou ler textos antigos. O nosso objetivo é entender como uma leitura correta e humilde das Escrituras nos leva a uma transformação espiritual absoluta. É exatamente esse o caminho que transforma a mera informação na mais sincera adoração. E para começar a entender a adoração de verdade, a gente precisa olhar direto para a fonte da revelação. O autor de Hebreus traz essa verdade que é simplesmente monumental. A palavra de Deus não é um documento morto, ali parado, esperando para ser dissecado por acadêmicos. De jeito nenhum. Ela é viva, ela é ativa. E sabe o que é verdadeiramente deslumbrante nisso tudo? É a inversão de papéis que acontece quando a gente se aproxima das Escrituras com reverência. Nós não apenas lemos o texto sagrado, é o texto que lê o coração humano. Ele julga, ele divide, ele revela exatamente o que está lá no fundo, oculto. Uma aproximação arrogante à Bíblia só vai produzir uma religiosidade vazia, mas uma aproximação humilde, essa sim produz a fé verdadeira. É exatamente por isso que a forma como a gente lê importa demais. Existe uma diferença vital entre duas abordagens que praticamente definem a saúde espiritual de qualquer comunidade. De um lado, a gente tem a exegese. Basicamente significa tirar de dentro, extrair a verdade que o autor original colocou ali, guiado por Deus. É a postura daquele servo que diz: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Do outro lado, temos a exegese, que é o perigo real. É forçar as nossas próprias ideias, as nossas vontades e emoções modernas para dentro do texto. É uma leitura superficial. E, infelizmente, essa é a raiz de tanta adoração superficial que a gente vê hoje em dia, onde o culto acaba sendo muito mais sobre o que as pessoas querem sentir do que sobre quem Deus revelou ser. Olha só como funciona a mecânica de uma interpretação correta. A verdade é que ninguém chega a um texto de forma totalmente neutra, né? Nós sempre trazemos as nossas bagagens, as nossas pressuposições. O ciclo hermenêutico mostra pra gente que compreender a Bíblia não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Para garantir que a nossa interpretação não distorça a mensagem eterna e não vire só um eco dos nossos próprios desejos, é preciso alinhar essas pressuposições usando ferramentas sólidas. É só quando a gente respeita o contexto que o texto fala a sua verdadeira e transformadora mensagem. E para aplicar essa leitura fiel na prática, existem 3 pilares que são absolutamente indispensáveis. Primeiro, o contexto histórico. A gente tem que perguntar, para quem o autor estava escrevendo? Aquela mensagem foi entregue a um público com desafios muito específicos, tipo os judeus na dispersão ou crentes sofrendo sob o Império Romano? Segundo, o contexto cultural. Quais eram as práticas, os ritos, a visão de mundo daquela época? E em terceiro lugar, o contexto literário. Faz toda a diferença saber se a gente está lendo uma poesia dos Salmos, uma carta super argumentativa do apóstolo Paulo, ou a linguagem cheia de símbolos do Apocalipse. Respeitar esses 3 contextos é o pré-requisito número 1 para a gente não sequestrar as escrituras e, consequentemente, não falsificar a nossa adoração. E aqui a gente chega num ponto de virada crucial. Preste bem atenção nisso. Todos os métodos, todos os dicionários, todas as análises literárias do mundo têm um limite. A erudição pode até nos levar até a porta, mas ela não tem a chave para abrir a fechadura do coração humano. Como o estudioso Bruce Waltke coloca de um jeito brilhante, a exegese pode determinar o sentido do texto, sim, mas apenas o Espírito de Deus pode internalizá-lo nos corações. Uma boa hermenêutica exige a iluminação divina. Pensa bem, sem o Espírito Santo, a Bíblia é só mais um pedaço de literatura, mas com o Espírito, ela virou combustível puro para a verdadeira adoração. Tendo estabelecido como a palavra nos lê e nos transforma, vamos mergulhar fundo no que ela realmente diz sobre adorar. Lá no Antigo Testamento, a principal palavra que a gente traduz como adoração é o termo hebraico shaká. E olha, não é primariamente um sentimento romântico, não é uma música bonita. O significado é incrivelmente profundo. Significa prostrar-se, curvar-se até o chão, literalmente lançar-se com o rosto no pó. Lembra quando Abraão subiu o Monte Moriá para sacrificar Isaque? Ele virou para os servos e disse: "Eu e o rapaz iremos até lá e adoraremos." A adoração na sua raiz mais antiga é uma postura de entrega total e que custa muito caro. Avançando para o Novo Testamento, a palavra grega equivalente constrói exatamente sobre esse mesmo fundamento de submissão. Proskuneo significa literalmente beijar em direção a. Era aquele gesto universal do mundo antigo onde um súdito beijava a mão ou a barra do manto de um imperador.
Era a forma de reconhecer que não se tinha direito algum diante do soberano. A essência não muda em nada. A criatura reconhece com uma reverência inquestionável o senhorio absoluto do Criador. Não é uma mesa de negociação, entende? É uma rendição completa. E para fechar essa rica definição bíblica, a gente tem o termo que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos 12, latreia. Isso leva a gente além daquele momento de prostração apontando para um serviço sacerdotal contínuo. Paulo chama isso de culto racional. Ou seja, Deus não está procurando uma emoção embriagada e vazia. Ele deseja uma adoração que faça sentido, que seja lógica, que seja coerente, onde o nosso cérebro está totalmente engajado. Se a gente remove o raciocínio e a entrega consciente da nossa fé, a gente acaba mutilando o verdadeiro sentido bíblico da adoração. Bom, com esse alicerce teológico devidamente fundamentado nas Escrituras, a gente começa a ver um projeto muito claro se formando. Existe uma arquitetura para o verdadeiro adorador, e ela é composta por 5 pilares imutáveis. E olha, não são apenas bons conselhos, eles representam a planta baixa da adoração que o Pai Celestial efetivamente procura. Vamos dar uma olhada em cada um desses 5 princípios e entender por que boa parte do que a gente chama de adoração moderna muitas vezes falha em atingir esse padrão tão sagrado. O primeiro princípio estabelece algo inegociável. A adoração verdadeira sempre, sempre nasce da revelação e jamais de uma emoção fabricada. Pensa no profeta Isaías. Ele não decidiu adorar numa terça-feira à tarde porque a banda estava tocando bem. A adoração brotou de forma incontrolável porque os olhos dele viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Foi a visão da santidade e da majestade divina que esmagou o orgulho humano dele e o levou ao arrependimento e à entrega total. Qualquer adoração que busca apenas elevar a nossa emoção sem uma revelação real da glória de Deus acaba sendo mero entretenimento. O segundo princípio vai direto no coração da nossa zona de conforto. A adoração exige um custo. Lá no livro de 2 Samuel, o rei Davi precisava oferecer um sacrifício. Aí vem Araúna e oferece o terreno e os animais tudo de graça para ele. Mas a resposta de Davi ecoa pelos séculos. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. O altar exige um preço. Se a adoração que a gente oferece não custa o nosso tempo, a nossa dedicação, ou até o abandono de um hábito confortável, não é adoração. É só um teatro religioso patrocinado por terceiros. O terceiro princípio vem para provar que a fé real não é refém do clima. A adoração sincera transcende a dor, transcende a perda. Lembra de Jó? No mesmo dia em que ele perdeu a sua fortuna e os seus filhos, ele rasgou as vestes, se lançou na terra e adorou. Ou Abacuque, que declarou alegria no Senhor, mesmo olhando para uma completa devastação na agricultura e na economia do seu povo. A verdade é que os adoradores genuínos podem até ser formados no topo da montanha. Mas a veracidade da nossa fé só é verdadeiramente provada quando nós caminhamos pelos vales mais escuros. O quarto princípio bate de frente com a esquizofrenia espiritual dos nossos dias. Em Cristo, o adorador não traz um sacrifício morto lá para o altar. O próprio adorador é o sacrifício vivo, como Romanos 12 ensina de forma tão brilhante. E um sacrifício vivo é aquele cuja existência inteira é um ato ininterrupto de reverência. A grande tragédia moderna é reduzir a adoração a um evento musical de domingo de manhã, enquanto na segunda-feira o nosso trabalho, a honestidade nas nossas finanças e a paciência no trânsito ficam totalmente esquecidos. O verdadeiro culto é contínuo, ele engloba absolutamente todas as esferas da vida humana. E o quinto e último princípio aponta para o destino de todas as coisas. Quando o véu do céu se rasga, lá no livro do Apocalipse, o que a gente vê? Uma multidão incontável, seres viventes, anciãos, e todos eles estão focados em uma única figura no centro do trono, o Cordeiro que foi morto e agora vive. A adoração celestial é radicalmente cristocêntrica. Nós precisamos cuidar muito dos nossos corações, porque se o nosso louvor aqui na terra foca na experiência humana, nos sentimentos de quem canta, ou na nossa busca por bem-estar em vez da majestade de Cristo, a gente está lidando com uma idolatria refinada. Cristo tem que ser o centro absoluto, sempre. E assim, a nossa jornada volta para o ponto de partida.
O jeito que a gente se aproxima das Escrituras vai ditar a qualidade da nossa entrega a Deus. Informação sem iluminação só gera religião, mas a revelação através do Espírito Santo, essa forja no coração humano adorador que o Pai Celestial procura incansavelmente. O véu já foi rasgado, o nosso acesso está garantido. Então, fica aqui esse convite e esse desafio, que a sua leitura da palavra hoje consiga gerar a verdadeira adoração amanhã. Que a graça do Senhor fortaleça essa sua jornada diária de entrega. Pense nisso, viva essa verdade intensamente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fiquem na paz.